Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Preso falso PM do Maranhão suspeito de ameaçar dono de restaurante no estado do Piauí. Tentativa de assalto com reféns à joalheria preocupa lojistas na região central de São Luís. Imprudência no trânsito. Transportar criança de até 7 anos em moto é infração gravíssima. E no Dia Mundial do Cinema, o Jornal da Difusora mostra a história da sétima arte aqui no Maranhão. O Jornal da Difusora já está no ar. Dois homens foram presos por suspeita de ameaçarem o dono de um restaurante em Teresina, no Piauí. Um deles é ex-vereador de uma cidade piauiense. O outro se apresentou como policial militar aqui do Maranhão. A prisão foi ontem à tarde na Avenida Ininga, onde a dupla encontraria a vítima. Washington Ferreira de Carvalho, ex-vereador do município de Novo Oriente, e Lucas Alan Caminha de Oliveira iriam cobrar uma suposta dívida de um dos donos deste restaurante de alto padrão. Lucas portava um simulacro de pistola e uma carteira falsa de soldado da PM do Maranhão. Washington revelou ter sido contratado por um ex-sócio do estabelecimento para cobrar o débito. O contratante se chama Valburg da Silva Gonçalves Nunes. Essas imagens, conseguidas com exclusividade pela TV Cidade Verde, são do interfone do condomínio da vítima, onde Washington esteve pessoalmente ontem de manhã cobrando o dinheiro. Após a visita, a vítima, com medo, registrou queixa na delegacia. Aqui, revelou aos policiais que também vinha sendo importunada através das redes sociais. Vicente disse que recebeu por meio do WhatsApp uma mensagem onde Washington dizia que a dívida de Valburg agora era dele e que o tempo para pagamento tinha se esgotado. Nós combinamos com ele para marcar no restaurante o horário para que eles fossem até lá. E ele marcou às 16h30 e nós nos deslocamos até lá o local, abordamos os dois elementos, quando esse supostamente um policial militar do estado do Maranhão se identificou dizendo que era policial militar. Mas como ele estava com simulacro, nós abordamos ele, perguntamos se ele era policial ou não. Ele realmente fracassou e disse que não era policial militar, apenas a carteira falsa. Lucas foi autuado por uso de documento falso. Washington, por ameaça e exercício arbitrário das próprias razões. Valburg está intimado para prestar esclarecimentos. Comerciantes e clientes reclamam da insegurança na região central aqui de São Luís. Ontem, uma tentativa de assalto a uma loja na Rua da Paz terminou com reféns e uma pessoa morta. A polícia diz que está intensificando as ações na área. Alguns estabelecimentos que funcionam no edifício Linda do Ailib reabriram nesta terça-feira, menos a loja de compra e venda de ouro invadida por Cleiton Pinto Vasconcelos, que manteve 2 pessoas reféns e ainda atirou em William Araújo Braga, vendedor ambulante que atuava na região, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A ação ocorreu em plena luz do dia, numa área de movimentação intensa do centro de São Luís. Com a proximidade das festividades de final de ano, cresce a preocupação dos lojistas com a segurança. É que os assaltos na região aumentam, gerando uma onda de terror entre consumidores e comerciantes. Passa-se para o lojista e para o empresário se resguardar de uma maior prevenção para evitar esses casos. Manter uma alerta plena nos momentos onde que ele acha que pode ser que fica menos descuidado pela polícia o centro comercial. Para tentar se proteger, a loja do Flávio conta com mais de 50 câmeras que realizam um monitoramento no local. O empresário também mandou reforçar as estruturas de portas, investimento que estão surtindo efeito. O estabelecimento nunca foi alvo de assaltos. Graças a Deus a loja é bem movimentada, bastante movimento todos os dias, graças a Deus, e aí a gente conta com a proteção. Fora Cleiton Vasconcelos, nenhuma outra pessoa foi presa suspeita de envolvimento nesse crime. O que a polícia sabe até o momento é que Cleiton teria entrado no prédio na companhia de uma mulher, que minutos depois se evadiu do local. Isso deu para a gente perceber pelas imagens. Se ele tinha algum suporte na parte externa de outros indivíduos, a gente não tem como precisar isso. O próprio diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas
desistiu de permanecer com loja no principal centro comercial de São Luís, depois de ter sido várias vezes vítima dos criminosos. Eles rasgaram as portas de rolo, arrombaram as grades, serraram as grades, quebraram as vitrines, as portas blindex, então foi um estrago grande. A expectativa é que nos próximos dias as ruas do centro ganhem reforço policial. Está sendo realizado o planejamento juntamente ao Comando de Policiamento de Área Metropolitana 1, que está sob a coordenação do Coronel Alexandre, para assim que haja a questão da potencialização do policiamento aqui nessa área, para garantir mais ainda a segurança, tanto dos comerciantes como daquelas pessoas que vêm para cá para fazer algum tipo de compra. Vamos agora com outras notícias pelo Maranhão. Um homem identificado apenas como Gongonha foi preso ontem à noite em Bacabal. Ele é suspeito de agredir e manter a própria esposa em cárcere privado. Segundo a vítima, o suspeito estava sob efeito de drogas. Uma faca, uma corda e uma enxada foram apreendidas com o homem. O prédio da Agência Estadual de Defesa Agropecuária de Caxias foi arrombado hoje de madrugada. Este ponto do teto teria sido o local por onde os bandidos entraram. As marcas dos pés estão visíveis na parede. Do local foram levados um ventilador, um monitor para computador e um estabilizador. Segundo funcionários da AGED, o crime pode ter sido cometido por possíveis usuários de drogas da região. Agora, a polícia segue investigando o caso. A Justiça manteve a prisão da babá presa em flagrante na noite de domingo. Ela é suspeita de envenenar 2 crianças enquanto trabalhava em São José de Ribamar. Em audiência, foi negado o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa da mulher. E agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco o relatório da FUNAI solicita novo pedido de reforço policial para a reserva Araribóia. E ainda cresce o número de ataques de raposas na região rural de Caxias. A gente volta já. De volta com o Jornal da Difusora e você vai ver agora um flagrante de imprudência no trânsito de São Luís envolvendo o transporte de crianças em motocicletas. E a situação é tão comum que foi preciso até um trabalho de conscientização específico sobre o problema. Entenda na reportagem de Geice Gomes. O vídeo gravado em uma avenida movimentada da capital é mais um flagrante das imprudências cometidas no trânsito e que colocam em risco a segurança das crianças. O transporte de menores de 7 anos em motocicletas é considerado infração gravíssima. Mesmo assim, a prática é corriqueira, principalmente no interior do estado. Em 2019, o Detran autuou 69 infratores transportando crianças com menos de 7 anos em motocicletas no Maranhão. Além disso, só aqui na capital, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e o Detran somam 167 autuações de transporte de crianças sem a observância das normas de segurança estabelecidas. Entre elas, a falta do uso de capacete. Ele vai ter o direito dele de dirigir suspenso de 2 a 8 meses. Se ele reincidir naquela infração, aí ele já passa até 2 anos. Tá, sem o direito. O que ele deve fazer? Ele deve fazer depois o curso de condutor infrator para ele poder ter o direito dele de dirigir novamente ou de conduzir uma motocicleta novamente. As infrações envolvendo motocicletas são tão frequentes no estado que o Detran tem trabalhado uma campanha permanente de educação relacionada ao problema. A conscientização de que o perigo não está na moto, está na conduta, é considerado um desafio. A fiscalização ela acontece sempre em parceria com a Educação para o Trânsito. Quando a gente faz blitz educativa, a gente tenta passar, parar as motos, informar o perigo que aquela criança está correndo, falar com o pai, sanar o problema naquela barreira. Mas o fato é que a própria Polícia Militar hoje do Maranhão, em convênio com o Detran, ela fiscaliza no interior com relação a esse tipo de abuso, digamos assim. E após a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara, um novo pedido de reforço policial foi feito para a reserva Araribóia. E não está descartada a possibilidade de novos conflitos na região.
Hoje de manhã, o coordenador regional da FUNAI no Maranhão encaminhou um relatório à direção nacional da FUNAI pedindo reforço policial na reserva Araribóia. Eu passei o final de semana com um rapaz sobrevivente, a gente fez todos os procedimentos na polícia, fez toda a parte de inclusão dele no programa de promotor de direitos humanos, até ele se deslocar em segurança para a sua família, né? Então, assim, eu relatei toda essa situação e no final do meu relatório eu formalizei o pedido do apoio das tropas da Força Nacional na nossa região. Depois da emboscada dos madeireiros que resultou no assassinato do índio Paulo Paulino Guajajara, que levou um tiro no rosto na última sexta-feira, a situação está praticamente sob controle na reserva indígena Araribóia, entre os municípios de Bom Jesus das Selvas e Amarante, mas não está descartado o risco de conflito. A gente tem recebido muitas informações, dada a repercussão do caso, de madeireiros e caçadores que estão retirando, né, seus equipamentos, né, de dentro do interior da reserva. Então, se acaso, né, a preocupação é essa, se acaso toparem aí com indígenas ou com essas forças policiais que já estão, né, na localidade, pode haver um confronto aí, né, nessa abordagem. O índio Laércio de Souza Silva Guajajara, que levou 2 tiros, um no braço e outro na nuca, já recebeu alta do hospital e está hospedado em um hotel aqui de Imperatriz sob escolta policial. No confronto também morreu Márcio Moreira Pereira, que tinha 37 anos de idade, um dos homens suspeitos de atacar os indígenas da região. E agora a gente segue para a região dos Cocais. Por lá, mais um ataque de raposa foi registrado na zona rural de Caxias. O animal acabou sendo morto e o vírus da raiva foi constatado. O fato ocorreu no povoado Flecheiras, primeiro distrito. De acordo com informações disponibilizadas pela Unidade de Vigilância de Zoonoses de Caxias, subiu para 9 o número de ataques a animais, especificamente os cães. O segundo caso constatado com o vírus da raiva em raposa. E chegando na localidade Flecheiras, que é divisa de Caxias com São João do Soto, nós conseguimos capturar o crânio desse animal que foi abatido por cães, né, lá de um cidadão, morador lá da localidade. E nós encaminhamos esse crânio para São Luís, que mais uma vez, ou seja, a segunda vez, é um animal positivo na nossa região. De acordo com o balanço divulgado pela equipe da UVZ, os dados ficaram assim: 7 localidades registradas com casos de ataques a humanos, 9 casos de ataques a cães, 3 ataques de morcego a animais de grande porte. Vale ressaltar que o morcego é o principal transmissor do vírus da raiva aos animais. Também foram encontradas 4 raposas mortas e uma aparição de raposa com comportamento estranho. O chefe da UVZ fala sobre a preocupação do órgão, já que os casos estão expandindo pelo município. Eu acho que está na hora de se fazer um estudo. Por que isso está acontecendo? Nós só sabemos que a raposa, infelizmente, é uma vítima e que o vilão é o morcego que deveria estar sendo capturado. Em casos de ataques destes animais, esta enfermeira fala sobre os cuidados essenciais antes de procurar a unidade de saúde mais próxima. Primeiramente, a população tem que cuidar desse ferimento lavando com água e sabão e logo em seguida procurar urgentemente uma unidade básica de saúde para fazer a profilaxia pós-exposição com a vacina e com o soro. O Jornal da Difusora faz agora um rápido intervalo e na volta a gente vai mostrar um pouco da história do cinema aqui no Maranhão. É um instante só. E quem nunca se encantou quando foi pela primeira vez ao cinema assistir a um filme, hein? Hoje o Jornal da Difusora conta a história do cinema aqui no Maranhão, a 7ª arte que inspira milhões de pessoas, nos fazendo sorrir, sonhar, chorar e gritar de medo a qualquer altura do dia. Veja na reportagem de Nice Ribeiro. Do preto e branco ao colorido vibrante, dos projetores imensos para o aparelho de retroprojetor, da velha para a nova prática de fazer cinema. Na década de 90,
fiz um curso técnico de cinema através do DAC, UFMA, DAC Prexai, UFMA, com o professor Murilo Santos. Foram assim, uma procura muito grande de pessoas que já trabalhavam com produção de audiovisual, que foram fazer o curso de cinema com o professor Murilo Santos. Existia um grande interesse, porque na época não existia essas condições, essas possibilidades. Nós sabemos que aqui nós não temos um curso de cinema na Universidade Federal, muito menos em universidades particulares, né? Diretor de cinema e fotografia com mais de 30 produções no currículo, Paulo do Vale é uma das referências do cinema. De Jangada a Zeladoras Encantados, ele viu a arte cinematográfica ganhar espaço no Maranhão. O cinema no Maranhão começou em 1898. Durante 11 anos, permaneceu apenas itinerante. Só em 1909 é que começaram a ser criadas as salas fixas, como é o caso aqui do Cine Praia Grande. O cinema é um dos poucos de resistência e ainda em atuação aqui no estado. Este ano, ele completou 19 anos. E dos artistas, cineastas, projecionistas, restou o trabalho e também a tecnologia daquela época, que foi sendo aperfeiçoada e cada vez mais disseminada. O papel que o cinema, o Cine Praia Grande cumpriu e cumpre até hoje diante disso, é ser diferencial, não é comercial. E são filmes, são obras que diferenciam do que é o cinema comercial. Então esse é um papel importante que o Cine, desde o seu primórdio, ele vem mantendo essa proposta que inicialmente foi pensada. O Cine Praia Grande ainda é um dos poucos cinemas de arte do Maranhão e é onde acontece o Festival Guarnicê de Cinema, um dos mais importantes do país, realizado desde a década de 70. É onde também é realizado o Maranhão na Tela, outro festival importante. Através dele, o cinema maranhense ganhou notoriedade e linguagens cada vez mais atuais. A temática nos filmes também acompanhou a evolução. Premiado no Guarnicê de Cinema e no Festival de Gramado, Aquarela é um dos longa-metragens maranhenses que deu ao Urias o prêmio de melhor ator coadjuvante. O filme, baseado em fatos reais, que conta sobre os dilemas de famílias envolvidas com o sistema penitenciário, é a prova do crescimento desse ramo no estado, que na data em que comemora o seu dia mundialmente, tem a barreira dos cortes nos repasses como presente de aniversário. É um fomento à produção, né? Principalmente agora nesse momento que o governo resolve cortar 43% do fomento da produção audiovisual. Isso é um absurdo. O Aquarela, ele teve uma carreira, está tendo uma carreira muito interessante, porque ele é feito por pessoas muito profissionais. E essas pessoas estão sabendo fazer a carreira do filme. A data também trouxe à tona o tema democratização do cinema na prova do Enem em 2019. Uma democratização que anda na contramão dos investimentos e que tem deixado cineastas cada vez mais apreensivos. O que é arte para mim, é arte para você, já não é para outros, mas é isso que traz a arte, é fazer com que essa reflexão, porque o cinema é isso, o cinema é garantir a cultura, né? É fazer com que o senso crítico das pessoas, elas enriqueçam esse senso crítico, ou que permaneça esse senso crítico. Pois é, uma arte que deveria ser cada vez mais valorizada e não o contrário. As reportagens desta edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. E só lembrando que amanhã às 6 horas você tem o Bandeira 2. Logo em seguida, às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. Uma ótima noite para você e a gente encerra com imagens da Avenida Camboa, aqui na região central de São Luís.